Shalom, mulheres maravilhosas, mulheres da Torá. Estamos reunidas aqui para mais um encontro, na verdade o nosso último encontro da campanha Beit Roots. E eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de cada Ruth do Senhor que tem pago o preço de esforço, de dedicação, de energia. Eu sei que tiveram muitos dias que não foram fáceis para você, mas você se esforçou, você se dedicou e eu tenho certeza, eu quero declarar isso sobre a sua vida, que todo o esforço, toda a dedicação que você fez ao Senhor nesses dias de campanha voltarão na sua direção 7 vezes mais, em nome de Yeshua HaMashiach, e que você possa experimentar, assim como Ruth e Noemi, a abundância do Eterno se fazendo presente, se fazendo real em todos os momentos da nossa vida, principalmente ressignificando os momentos de dor, os momentos de perca, em momentos de alegria, em momentos de ganho. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Hoje nós estaremos lendo a nossa última parte do livro de Ruth. E eu estou aqui, agora mesmo vendo o trigo que está marcando essa página aqui na Bíblia e marcando também simbolicamente esse momento, essa campanha tão especial, que é um verdadeiro marco nas nossas vidas, as mulheres do Mega Reino, você que me acompanha aqui também online, um marco na sua vida também. Estou aqui com o nosso pote de oração, onde eu tenho certeza que você também está aí com o seu pote de oração, com os seus pedidos, com os seus sonhos, seus projetos, seus desejos, mergulhados no azeite, mergulhados no óleo que simbolizam a nossa força espiritual. E hoje nós teremos um momento muito especial no nosso ato profético, então já deixa aí o seu pote de oração num lugar bem visível, num lugar onde você possa já ir se preparando para o nosso ato profético, que vai ser muito especial. E o tema da nossa ministração de hoje é o final da história, o início do legado. E o que simboliza esse tema? Simboliza que, assim como hoje nós estamos chegando ao final da história de Ruth, e nós vamos ver como a história dela termina, dela e de Noemi, nós também vemos o início de um grande legado, porque o final do livro de Ruth, ele finaliza justamente contando a continuação das gerações que vieram após Ruth. E sabe, nós somos mulheres de legado. O Senhor, Ele nos chama para sermos mulheres de legado. Eu sei que nós podemos olhar para a nossa vida, para os nossos desafios, para as circunstâncias e pensar que a nossa luta ela para aí, que a nossa luta ela é pelas coisas que nós vemos hoje, né? Até pelos nossos filhos, ou pelo casamento, ou pelas ambições profissionais, financeiras. Mas, na verdade, o que nós lutamos hoje influencia diretamente com as gerações que virão após nós e que nós não vamos ver, mas que eles serão abençoados pelas nossas sementes e eles serão abençoados pelo sacrifício que nós pagamos hoje. E eu sei que isso pode parecer um pouco, um sonhar demais, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele nos chama para isso. O Senhor nos chama para ter uma visão geracional, de bênção geracional. E é por isso que Ele faz questão de, e não só na história de Ruth, mas em várias outras histórias bíblicas, de contar o que aconteceu com a geração que veio após esse homem, essa mulher de Deus, a qual a Bíblia relata a história. E assim Ele faz também conosco. Assim Ele faz também na nossa vida. Nos usa para abençoar e deixar um verdadeiro legado para as próximas gerações. O ministério de Ruth é um ministério de legado. Um legado que eu recebi da minha avó, Dilma Maia, uma grande mulher de Deus, uma pastora que na sua geração abriu portas e rompeu barreiras para que eu estivesse aqui hoje. Antes de mim, a minha mãe, uma grande mulher de Deus, a apóstola Raquel, uma mulher cheia do Espírito Santo que deu continuidade no trabalho das Ruths e me ensinou o caminho da retidão, ao qual hoje eu me esforço tanto para sempre acertar no Senhor. Então, o legado, ele deixa uma marca geracional
intergeracional. E é isso que o Senhor te convida para fazer, não só nessa campanha, mas nos dias, nos meses e nos anos que virão. Eu tenho certeza, gente, que essa não vai ser a nossa última campanha Bates Root. Eu tenho certeza, eu já tenho no meu coração, sabe? E tenho colocado diante de Deus de fazer essa campanha novamente em outros momentos. Porque essa campanha, ela me marcou muito. Ela realmente deixou uma grande marca no meu coração de gratidão, e eu tenho certeza que ela alcançou e continuará alcançando muitas outras mulheres. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu sei que os testemunhos que eu recebo diariamente, todos os dias, desde que nós começamos essa campanha, gente, eu recebo testemunho todos os dias. E eu posso dizer para vocês que alguns dias nessa nossa jornada, que foram alguns dias desafiadores que eu vivi, muitas coisas aconteceram na nossa campanha. Eu descobri que estou grávida, descobri que estou esperando um bebê. Tantas coisas aconteceram nessa campanha, e agora mesmo hoje estarei pegando a chave da minha nova casa. Então, tantas portas, tantas conquistas, tantos sonhos sendo realizados dentro dessa campanha, mas também tiveram muitos dias difíceis, tiveram muitos dias de luta, muitos dias de batalha espiritual, e eu tenho certeza que esses testemunhos, eles foram confirmações do céu para me mostrar e mostrar para tantas outras mulheres que nós estamos no caminho certo. Nós estamos num caminho que vale a pena trilhar, que vale a pena percorrer, por mais que sejam caminhos difíceis, por mais que sejam caminhos que aquele dia que parece que não vai, que a coisa não anda, mas quando você se esforça na direção de Deus, você vê que é o caminho correto, que esse é o caminho que o Senhor te chama, Ruth do Eterno, para você trilhar. Amém? Então vamos ler juntas? Ruth capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: todo o povo que se encontrava junto ao portão e os líderes disseram: nós somos testemunhas que Adonai torne a mulher que entrou em sua casa como Raquel e Lia, as edificadoras da casa de Israel, que realize atos dignos em Efrates, torne-se renomado em Beit-Lehem, na casa do pão, que sua casa, por causa da semente de Adonai, lhe dará desta jovem, torne-se como a casa de Pérez que Tamar gerou para Judá. Então Boaz levou Ruth e ela se tornou mulher dele. Ele se relacionou sexualmente com ela e Adonai capacitou-a para receber. E ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Naomi: bendito seja Adonai, que hoje proveu a você um resgatador. Que seu nome seja conhecido em Israel. Que ele restaure sua vida e proveja para você na velhice, pois sua nora o deu à luz. Ela a ama e é melhor do que 7 filhos. Naomi pegou o menino, levou-o no colo e tornou-se sua ama. As mulheres da vizinhança lhe deram o nome. Elas disseram: um filho nasceu a Naomi, e chamaram-no Oved. Ele foi o pai de Ishai, que foi o pai de Davi. E eis a genealogia de Pérez. Pérez foi o pai de Hezron. Hezron foi o pai de Ram. Ram foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naslon. Naslon foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz. E Boaz foi o pai de Oved. Oved foi pai de Ishai. E Ishai foi pai do rei Davi. Nessa passagem nós aprendemos muitas coisas, mas eu quero começar falando para você dessa primeira parte aqui que conta sobre a casa de Pérez. Quem que foi Pérez? Pérez foi filho de Tamar e Judá.
Quem foi Judá? Judá foi o quarto filho de Jacó com Leia. E o que me chama muita atenção na história de Judá? Porque Lia, ela não se sentia amada por Jacó. E a Bíblia deixa muito claro que Jacó amava mais Raquel do que Lia. O meu avô até tem uma piada, que ele diz assim: qual que foi o patriarca analfabeto? E aí ele diz, né? Jacó, porque ele amava Raquel e não Lia. Piadas à parte, Lia era uma mulher muito especial na palavra de Deus, e ela foi uma das esposas de Jacó que mais deu filhos para ele, e o seu quarto filho se chamava Judá. E o que acontece? Nos filhos anteriores, os 3 primeiros filhos que Lia tinha com Jacó, ela sempre dizia, esse filho agora Jacó vai me amar porque eu estou dando para ele um filho. E aí novamente ela sempre falava, esse é o filho da minha angústia, esse é o filho, agora sim eu serei amada. Mas com Judá é diferente. Quando ela vai batizar Judá, ela diz assim, eu louvarei ao Senhor. E ela declara que esse filho, ele simboliza a gratidão. Independente se ela se sente amada ou se Jacó a ama tanto quanto Raquel ou não, ela decide ser grata a Deus. E ela decide louvar a Deus pela vida daquele bebê. E Judá se torna a tribo mais forte em Israel. É tanto que com o passar dos anos, Israel vai sendo conquistada, né? Israel se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. E as tribos, existem inclusive as tribos perdidas de Israel, porque elas vão se misturando com os povos que vão conquistando essas tribos, até que sobra apenas o reino de Judá, e é daí que vem o nome judeus. É daí que vem o nome, né, que hoje nós nos referimos ao povo judeu como judeus, que são os descendentes da tribo de Judá. Hoje em Israel nós estamos vivendo um momento muito especial, porque nós vemos muitas tribos voltando, sendo resgatadas, retornando para Israel, que são as tribos perdidas. Então você pode pesquisar no Google a história da tribo de Naftali. É uma história muito linda, a forma que eles voltaram para a terra de Israel, e por tantos séculos e milhares de anos eles se mantiveram ali guardando as mitzvot, os mandamentos, mesmo estando longe da terra de Israel e não tendo conhecimento sobre o que o Senhor tinha feito ao longo dos anos, porque eram povos isolados, mas eles guardaram as mitzvot, guardaram os mandamentos e foram identificados, achados através da tecnologia, através da comunicação, que hoje nós temos tanta tecnologia nessa área, e puderam ser trazidos de volta para a terra de Israel. Pesquisa no Google para você ver a história do resgate da tribo de Naftali, que é uma história muito linda, mas existem tantas outras tribos também que estão passando pelo mesmo processo, mas por muitos anos a única tribo remanescente, juntamente com os levitas, né, porque eles estavam em todas as tribos, era a tribo de Judá. Então, olha que poderosa essa unção que Judá carregou, tudo por um decreto de uma mãe que decidiu não se apegar à sua dor, à sua tristeza, mas decidiu se apegar em ser grata ao Senhor. E nós podemos aprender muito. Essa unção veio sobre a casa de Ruth. Lembrando que Ruth não era israelita, ela era moabita. E Moabe era uma das nações inimigas de Israel. Mas ela recebe uma unção de uma mulher israelita porque ela decidiu seguir ao Deus de Israel. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós pegamos a palavra do Senhor e tomamos posse dela para a nossa vida, nós estamos declarando que as bênçãos que estão aqui nesse livro, elas são bênçãos para a nossa família, bênçãos para a nossa casa. E é por isso que é tão importante a gente estudar a palavra do Senhor. E é por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia e fazer dela o nosso manual de vida. Quem foi Tamar?
Tamar foi uma mulher israelita que foi entregue por Judá para o seu filho primogênito. Mas a palavra diz que o seu filho primogênito não era um homem segundo o coração de Deus e por isso o Senhor o recolheu. Então Judá dá Tamar para o seu segundo filho. Só que esse segundo filho não queria suscitar um descendente para o seu irmão mais velho. Então ele não ejaculava dentro de Tamar, da sua esposa, não permitindo assim que ela engravidasse. E isso desagradou profundamente a Deus. Então Deus recolheu esse homem também. Judá tinha mais um filho e poderia ter entregue Tamar para ela, mas Judá ficou com medo de acontecer a mesma coisa. Então Tamar, sem perspectiva, a palavra diz que ela vai para um lugar afastado da cidade, se veste de prostituta e espera Judá passar. E quando Judá passa, ela seduz Judá e ali ela tem um filho dele. E ela pede que ele deixe um certificado, um selo que identificasse quem era aquele homem. E os dias se passam e um dia ela chega para Judá e fala: eu estou grávida. E ele pergunta: como você está grávida? Lembrando que ele não sabia que ela era aquela mulher que estava vestida de prostituta. Então ele pergunta: como você está grávida? E ela diz: eu estou grávida do homem que deixou este selo comigo. E Judá olha, reconhece o selo e reconhece que aquele é o filho dele. E o Senhor usa Pérez e a linhagem de Pérez para uma grande restauração naquela família, sabe? Às vezes nós vemos que existem histórias trágicas como essa história de Tamar, como de Lia, que não era amada pelo seu marido, e podemos pensar assim: há alguma coisa boa que possa sair de uma história trágica como essa, de um nascimento de uma criança não esperada, de um nascimento de uma criança que não veio na hora certa? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor transforma toda e qualquer situação. Talvez você possa ter essa história muito parecida com a sua história. Pastora, eu sou fruto de uma traição, minha mãe era amante do meu pai, sabe? Ou tantas outras histórias que você possa olhar e não ter orgulho da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor refaz, ressignifica toda história. Talvez você mesmo não se orgulhe de posicionamentos, de escolhas do passado que você fez, mas eu quero te dizer que se você se posicionar como uma mulher de Deus, se você se posicionar como uma mulher cheia do Espírito Santo, o Senhor, Ele vai usar não só a sua vida, mas a vida da tua descendência para serem uma grande bênção. E olha só, Pérez, ele se torna o pai dessa genealogia. Pérez foi pai de Hezron, que foi pai de Ram, que foi pai de Aminadav, que foi pai de Nachon, que foi pai de Salmão, que foi pai de Boaz, que foi pai de Obed, e que foi pai de Jessé e Shai, que foi pai do rei Davi. Então, olha que poderoso como Deus transformou uma grande tragédia familiar lá com Tamar em uma grande bênção. O descendente de Pérez, Boaz, foi o homem que representou aqui na história de Ruth a presença de Hashem, a presença do Todo-Poderoso. Gente, isso é poderoso demais, isso é lindo demais. Porque não há impossível para Deus. Não há história feia demais para Deus a ponto de Ele, não, esse daqui já está perdido demais, esse daqui já foi para um buraco fundo demais. Não. Quando você se permite ser trabalhado pelo Senhor e acredita no poder do Eterno através da tua vida, Ele muda o destino da tua genealogia, te fazendo ser uma família de bênção e que transborda a presença de Deus. Assim como Boaz transbordou a presença do Eterno
na vida de Ruth, ressignificando a vida dessa mulher, sendo resgatador dessa mulher. A palavra diz que Adonai capacitou Ruth para conceber um filho. E disseram a Naomi: bendito seja Adonai que hoje proveu a você um resgatador. Olha que coisa linda, porque o resgatador, o parente resgatador era Boaz, mas agora o resgatador é Obed, é o filho de Boaz, que é o que dá continuidade na descendência de Naomi. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa poderosa que o Senhor faz. Naomi pegou o menino, levou-o no colo, tornou-se sua ama. E as mulheres da vizinhança lhe deram o nome. Elas disseram: um filho nasceu a Naomi. E chamaram-no Obed. E esse foi a raiz, pai de Ishai, de Jessé, que foi o pai do rei Davi. E nós vamos finalizar hoje a nossa campanha Beit Ruth, lembrando do poder de resgate do eterno, resgate de transformação do eterno. Ruth e Noemi começaram com um decreto de morte. Elas iriam morrer viúvas, ia ficar por isso mesmo, e ali teria acabado a sua descendência. Não haveria Obed, não haveria Ishai, Jessé, logo não haveria o rei Davi. E de onde que vem Yeshua? De onde que vem o Mashiach, Jesus? Da descendência de Davi, da raiz de Davi. Profecias já tinham sido declaradas, dizendo que o Mashiach, que o Messias viria da raiz do rei Davi. Então, olha que poderoso. Quando essas duas mulheres, elas decidem, e começando por Ruth, que não se rendeu à dor, que não se rendeu ao luto, que não se rendeu ao espírito de morte que tinha alcançado a sua casa, mas decidiu fazer uma aliança com o Deus de Israel, com o Deus de Noemi. Elas voltaram para Beit-Lehem, para a casa do pão. Na casa do pão, sem fermento, elas acreditaram que o Senhor iria fazer o sobrenatural, e Ruth se dispõe a sair da sua zona de conforto, trabalhar no campo que por acaso ela não sabia de quem era. Descobre que o dono do campo é parente e resgatador da sua família, Boaz. Boaz ouve a história dela, conhece ela, se apaixona por ela. Eles, de forma milagrosa, se casam. Ainda teve aquele empecilho ali no final, né, que ele descobre que tem um outro parente resgatador antes dele. Mas ali ele se posiciona e ali ele coloca a condição para o outro parente resgatador: olha, você está disposto a casar com Ruth? Porque eu estou disposto a casar com Ruth. Ele diz: não, pode casar com Ruth você. E aí é tudo que ele queria, né, gente? É tudo que ele queria, tendo ali um final feliz da história, mas tudo porque essas mulheres, e principalmente Ruth, não se renderam ao espírito de morte. E aonde havia morte, elas colocaram Deus. E quando há Deus, há ressurreição, há vida, há transformação. E quando Ruth, ela dá luz a Obed, ela dá luz ao filho de Boaz, ela está, e Boaz ele diz: agora a descendência de Mahlon, ela terá continuidade. Então ele diz assim: agora a descendência de Noemi, de Naomi e Elimeleque terão continuidade, porque Ruth não é mais uma nora apenas, ou uma mulher moabita, ela é filha da casa de Israel, ela é filha da promessa, ela é mulher que dá continuidade no legado e no chamado. Isso nos mostra também o poder de Deus de inclusão. Como o Senhor inclui. Talvez você olhe e se veja assim: eu sou tão pequena, eu não tenho pedigree, eu vim do nada,
tudo pra mim parece que é tão mais difícil, pastora, parece que a minha vida, eu faço um esforço tão grande pra ter as coisas, parece que pra outras pessoas é mais fácil, pra mim eu sinto que eu me dou tanto, eu me esforço tanto. Eu quero te dizer uma coisa: não olhe para o lado, não olhe para a jornada das pessoas à sua volta. Foque na sua jornada, foque no seu relacionamento com Deus, porque você serve a um Deus de ressurreição, a um Deus de transformação, a um Deus que pode todas as coisas. E Ele já preparou o caminho de restituição, de ressignificação. Aquilo que era morte, hoje é vida. Aquilo que era fim, hoje é continuidade. Então que você possa receber, para finalizar a nossa campanha de forma poderosa e extraordinária, que você possa receber essa unção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, em nome de Yeshua HaMashiach. Mesmo se você não tiver filhos físicos, muitos serão seus filhos espirituais, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua descendência, na sua história, e vai ser poderoso e extraordinário. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus, aleluia! Agora eu quero convidar você a fazermos o nosso último ato profético da nossa campanha. Quero convidar você a pegar o seu vidro de oração, de pedidos, de sonhos, de projetos que há 7 semanas estão mergulhados aqui nesse azeite. Nós vamos orar nesse momento final, nós vamos orar por esses pedidos pela última vez dentro da nossa campanha. E o nosso ato profético hoje vai ser bem simples. Você vai pegar esse pedido junto com todas as mulheres que estão aí na campanha, sua líder que está aí liderando a campanha. Se você está fazendo na sua casa, sozinha mesmo na sua casa, o potinho que você vem colocando seus pedidos durante as semanas, e você vai plantá-los, ou na casa onde vocês se reuniram, ou em algum terreno perto. Você vai cavar um lugar na terra, um lugar que você sabe que não vai ser mexido tão facilmente, e você vai semear esses pedidos, plantar esses pedidos, simbolicamente declarando que os nossos pedidos são sementes, assim como a nossa campanha durante todos esses dias foram sementes espirituais no reino de Deus, e que elas possam crescer, multiplicar, dar frutos, florescer poderosamente na sua vida e na sua família. Queridas, eu estou muito feliz por termos tido essa experiência tão poderosa. Que o Senhor venha derramar sobre você a unção de Ruth e Noemi. Vamos fazer a nossa última oração da campanha juntas? Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado um caminho de shalom. O Senhor tem nos mostrado um caminho de perseverança, um caminho onde nós vivemos a verdadeira prosperidade integral. Te louvo, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem colocado nos nossos corações aquilo que realmente importa. O Senhor tem colocado nos nossos corações aquilo que vale a pena lutar. E nós estamos aqui, Senhor, finalizando essas 7 semanas de oração, essas 7 semanas de entrega, essas 7 semanas de luta espiritual, de batalha espiritual, te agradecendo por todas as experiências que nós vivemos, por todos os momentos que nós vencemos, por todas as adversidades que nós superamos e tudo aquilo que o Senhor ressignificou na nossa vida esses dias. Te agradecemos também, Senhor, pelas conquistas, te agradecemos pelos aprendizados, agradecemos pelas amizades que foram fortalecidas aqui na nossa campanha Beit Roots, que nós possamos, Senhor, dar continuidade nos nossos cultos Roots, nos nossos chás de Ruth, sendo mulheres de aliança, sendo mulheres que têm um pacto contigo e que nesse pacto somos perseverantes.
No nome de Yeshua HaMashiach, te louvo, te agradeço, Pai, pela vida de cada Ruth, cada mulher que acompanhou essa campanha, seja presencialmente, seja online, que elas possam continuar, Senhor, vivendo e experimentando cada dia mais da Tua presença, do Teu favor, do Teu shalom, que é poderoso, que é extraordinário e que não há nada igual. No nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Aleluia. Queridas, amo vocês. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter mulheres tão maravilhosas como vocês ao meu lado. Estamos juntas nessa caminhada e eu tenho certeza que essa campanha, ela ficará na memória para sempre nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por cada testemunho que vocês compartilharam comigo. Se você ainda não compartilhou, mas você quer, por favor, manda para mim aqui nas mensagens, no direct, no WhatsApp, mas não deixa de compartilhar, porque eles me abençoam muito. E eu tenho certeza que, assim como nós temos declarado nas semanas anteriores, que você também vai ser abençoado à medida que você compartilha o seu testemunho, tanto comigo, quanto com tantas outras mulheres que precisam de uma palavra de vida, que precisam de uma palavra de direcionamento, que precisam de uma palavra cheia do Espírito Santo. E você tem essa palavra, você tem esse testemunho, então compartilhe, fale do Senhor, fale da campanha, fale do nosso trabalho do Ministério Ruth, fale de você, da sua experiência como Ruth, e eu tenho certeza que nós vamos multiplicar o nosso alcance, multiplicar a vida de Deus nos lares, para as mulheres, e nós também viveremos nossos próprios milagres à medida que nós compartilhamos aquilo que o Senhor já está fazendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Tchau, tchau.